Fala galera, tudo bem? Aqui é o Luiz Olivieri e mais um vídeo no canal, tá? Se você está curtindo o nosso trabalho, peço que se inscreva no nosso canal e deixe um like aqui e compartilhe isso com seus amigos. No vídeo de hoje, vou tratar de um assunto muito legal e destinado mais especificamente para os meus colegas advogados. Vou tratar do perito judicial. Você já percebeu que todos os atores do processo estão suscetíveis a erros? Pedidos são reformados, contestações não são acolhidas e o órgão julgador, o juiz, ele também é suscetível a erro. Ué, o juiz pode errar, Luiz? Claro que pode errar. Se o juiz não fosse suscetível a erro, como ser humano que é, não haveria o tanto de recursos postos à disposição do jurisdicionado para reverter eventual erro ou falha ou interpretação divergente das normas jurídicas vigentes. Existe uma figura no processo que é a longa-mão do juiz, que é o perito judicial. Nos casos em que o processo, a prova do processo demanda um conhecimento técnico, o órgão jurisdicional nomeia um perito, engenheiro, médico, contador, administrador de empresas e dentre outros tantos, para que se produza uma prova técnica para ver qual das partes tem razão naquele processo. Muitas vezes, o perito judicial, que também é um ser humano, ele é suscetível ao erro. Nesses casos, qual é a forma que o advogado e a parte têm para comprovar no processo, para o órgão jurisdicional, que é o destinatário da prova, é o juiz quem aprecia a prova, que o perito que ele nomeou errou? É a figura do assistente técnico. Esse assistente técnico, ele é facultativo, ou seja, seu cliente e as partes têm a faculdade de o contratar e, uma vez contratados, ele pode acompanhar a perícia, debater com o perito de uma forma técnica e, ao final, elaborar um parecer que vai ser argumentativo com o perito e com o órgão jurisdicional, que, repito, é a pessoa que recebe a prova produzindo os autos, como forma de convencer se o seu cliente está certo ou não. Esse assistente técnico ou médico, ele é muito importante no processo judicial e pouquíssimo explorado pelos advogados e pelas partes. Veja, o resultado de determinado processo, o resultado o êxito do seu cliente depende muito da prova que for produzida. O resultado da prova é o que vai definir se o seu cliente e a parte têm razão ou não. Então é muito importante que se valorize esse instituto, até porque o artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que naqueles casos em que o advogado e a parte convencer o julgador de que é uma dúvida ou de que o perito errou na avaliação da prova ou na elaboração de um laudo pericial, o julgador ele deverá, está no imperativo o verbo. O órgão jurisdicional deverá realizar uma nova avaliação, uma outra perícia. Então, um ponto importante aqui, que eu percebo que muitos colegas cometem o erro. O advogado chega para o juiz, grosso modo, e fala que a perícia é nula, tem que ser feita, o perito tem que ser destituído e seja nomeado para outro refazer toda a prova pericial. Erro grave. O pedido está sendo feito de uma forma equivocada na minha maneira de ver e de acordo com a redação do 480 do Código de Processo Civil, aplicável no processo do trabalho por força do artigo 769, tá, coleguinhas? O pedido correto é pleitear para que o órgão jurisdicional, segundo a prova técnica feita pelo parecer do seu assistente, demonstre que o perito cometeu um erro. Então, outra perícia deve ser feita. Por um outro, não anulando a perícia antiga, falando que o perito cometeu alguma ilegalidade. As ilegalidades, deturpações, crimes devem ser aferidos junto ao Ministério Público. A ação é pública incondicionada, né? Casos de corrupção e envolvimento de servidores e tudo mais, Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, a depender da tramitação da competência na qual o seu processo tramita, se é trabalhista, se é federal na Justiça do Ministério Público da União e se for estadual no Ministério Público Estadual. Pois bem, nesses casos em que você tem um assistente técnico que participou de toda a diligência, de toda a produção da prova, te dando argumentos sólidos de que naquele caso específico o perito nomeado pelo órgão jurisdicional
cometeu uma falha, seja uma lacuna de conhecimento, de reconhecimento, procure o que significa isso nos livros de processo, ou um erro da percepção de fato do que realmente aconteceu, o órgão jurisdicional, que não está adstrito àquele primeiro laudo, nem ao segundo que possivelmente será feito, ele deverá designar um novo perito para que faça uma nova vistoria, para que se tenha uma terceira opinião, então fomentar o seu convencimento. Indeferido esse pedido do colega advogado que está suscitando essa eventual irregularidade, o colega advogado tem chances de, no tribunal, caso a sentença não acolha o pedido de destituição, reformar essa decisão do órgão jurisdicional que foi baseada numa prova equivocada. Uma outra dica muito importante, meu colega, é muito legal que se atente para a preclusão. A preclusão é aquela nulidade que você tem que suscitar no primeiro momento que você tem que falar nos autos. Uma vez que você deixou essa oportunidade de suscitar isso nos autos, ou seja, a irregularidade do laudo pericial, por exemplo, não suscitada no momento oportuno, precluiu, acabou, você deixou morrer a situação. No processo do trabalho, que é onde toda a questão da prova é decidida em audiência, qual é o primeiro momento de você falar nos autos? Quando, meu colega, você tem que suscitar essa nulidade? É na audiência. Se você não suscitar essa nulidade na impugnação do laudo e principalmente na audiência, precluiu o seu direito. Ah, doutor, mas não tem... E os protestos? O protesto não tem previsão legal. Não existe previsão legal para o protesto. Então, tecnicamente, a ferramenta adequada é você aberta a sessão de audiência, você suscita a nulidade, a prova oral vai ser produzida e no final você tem que fazer o quê? As razões finais. Oralmente. É como o catecismo nosso manda. Feitas as razões finais, você suscita a nulidade, não concorda com o encerramento da instrução processual. Prestem muita atenção também naqueles textos que são colocados ao final da ata de audiência, falando as partes não têm outras provas a produzir. As partes concordam com o encerramento da instrução processual. Feito isso, o que aconteceu? Precluiu, tá? Então, pessoal, invistam alguma energia no assistente técnico, assistente médico, assistente contábil. É uma medida posta à nossa disposição, à disposição do advogado como meio de mostrar para o órgão jurisdicional a verdade, sempre a verdade, e tutelar melhor o interesse dos seus clientes, tá? Então fica aí o recado do Luiz Olivieri. Para você que não é advogado, lembre sempre de procurar um advogado da sua confiança, seja ele quem for, porque o direito é para todos. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, replicar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal. O direito é para todos.